Boa noite, pessoal, tudo bem? Nós somos o Ministério de Adolescentes da Igreja Batista Getsemane Sem Limites por Jesus, aqui de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estamos iniciando o nosso primeiro podcast nesse formato de minicélula, onde nós estaremos conversando sobre temas relevantes na adolescência. E o primeiro texto que a gente queria abordar aqui é sobre exemplo como cristão, que fica lá em Tito, capítulo 2, versículos 6 a 8. E diz o seguinte: da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra o qual nada se pode dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Muitas pessoas, em sua adolescência, se encontram travados na escola, na família, no meio onde eles habitam, vamos dizer assim, por serem cristãos e ainda não conhecerem o caráter de Deus. Porque eu, por exemplo, quando era mais novo, eu confesso que eu tinha vergonha de assumir para as pessoas que eu era um crente, porque elas me julgariam, elas se afastariam de mim. E porque as pessoas tinham em mente que cristão não se diverte, cristão é aquele ser quadrado, cafona, que vive uma vida doutrinada a regras, mas a verdade é que não é assim. A verdade é que nós, como cristãos, mesmo sendo adolescentes, podemos ser de grande influência onde nós estamos, seja na igreja, seja na escola. Nós fomos chamados para mudar o ambiente ao qual nós estamos e não ser moldados por ele. E como nossos convidados aqui, a primeira pergunta que eu gostaria de trazer para discutir é: o que mudou na vida de vocês antes e depois de reconhecerem o caráter de Deus, de reconhecerem quem Deus é e de se tornarem cristãos? Vocês tiveram mais ou menos diversão na vida de vocês? Muito mais. Um cristão é um ser quadrado que vive uma vida cinza, vazia? Só rapidão. Não. Teve uma pessoa da minha família que falou assim: falei, poxa, eu não vou no churrasco da igreja. Ele, como é que tem churrasco na igreja? Aí, mas tem música? Eu falei, tem. Mas pode? Acho que pode, né? Aí ele falou, tá. Qual o problema de ter um churrasco, né, gente? Muitas pessoas... Uma vez eu ouvi uma frase que faz muito sentido para mim. Quando você discorda de uma ideia sem entender a ideia, isso se chama preconceito. E o que muitas pessoas fazem é exatamente isso. Opinam sobre os cristãos, opinam sobre igrejas, quando na verdade eles não têm conhecimento sobre o que isso é. Fazendo com que as pessoas que ainda não se encontraram em Deus, que ainda não conhecem o caráter de Deus, também tenham medo de se expor. Porque essas pessoas também não conheceram o que é ser um cristão verdadeiro. Então, qual é o conselho que vocês têm para essas pessoas que estão ainda travadas, que ainda não se assumiram como cristãos verdadeiros, que ainda possuem medo? Qual é o conselho que vocês têm para elas, incentivando elas a se abrirem para o mundo e despertar esse potencial que há adormecido dentro delas? Eu acho que o primeiro tem que conhecer Jesus, porque ele nos dá liberdade de fazer o que a gente quiser, né? Tudo que a gente quiser a gente pode fazer, só que nem tudo a gente vai fazer. Mas o que a gente tem que fazer é realmente conhecer Jesus, orar, realmente conhecer o que ele faria na nossa situação. E é isso. Mais alguém? Não ligar para os preconceitos também que o pessoal coloca, que não diferencia a gente de Deus, que a gente não pode errar, que a gente tem uma postura, todos têm que ter uma postura igual, que às vezes algumas coisas que ele acham que a gente não pode fazer, que na verdade a gente pode, porque a gente pode fazer tudo, mas nem tudo a gente vai fazer porque às vezes algumas coisas não convêm. Eu acho que isso uma barreira que criam entre as pessoas, que a gente, igual você falou, a Bia falou, de não se divertir, e essa barreira impeça que eles vejam que realmente existe. Porque existe igreja em tudo que é lugar, em todo bairro tem muitas igrejas, no centro tem, em todo lugar tem. Só que essa barreira que eles criam impedem eles de querer conhecer Jesus. Eu acho que os cristãos, eles têm que mostrar para as pessoas. Não é só ficar dentro de uma igreja e todo domingo ir lá, tomar Santa Ceia e ir para casa. Enquanto a gente estiver aqui, a gente tem que ministrar a palavra de Deus. E para eles, mostrar o que nós realmente somos. Sim, o texto que a Thaís leu é realmente isso, que a gente tem que ser um exemplo para o mundo. A gente não pode deixar que as coisas do mundo entrem na gente. A gente que tem que entrar no mundo, a gente que tem que influenciar as pessoas.
não as pessoas nos influenciarem. Então, esse acho que é o primeiro passo, a gente realmente não ligar para o que as pessoas dizem e influenciar as pessoas. Não vai ser algo muito fácil, né? Porque Deus deixou isso bem claro. Mas quando a gente realmente conhece, quando a gente realmente tem o conhecimento, quando a gente se entrega para Deus, Ele vai nos ajudar. Porque, tipo, não vai ser fácil você chegar e falar, eu sou cristão. Mas quando você realmente reconhece a sua identidade, Ele também vai te ajudar a desenvolver isso dentro de você e eu creio que as barreiras vão ser quebradas e você vai conseguir chegar nos lugares e ser um exemplo, ser a luz. Sim, primeiro a gente tem que saber a nossa identidade fixa, porque aí qualquer coisinha não vai atrapalhar a gente tem que realmente focar em Deus e conhecer Ele verdadeiramente e nos conhecer. E aí depois a gente vai conseguir, vai ser bem mais fácil a gente assumir para as pessoas o que a gente realmente é. Que medo e preconceito vai ter em qualquer lugar, porque Jesus ele veio em forma de carne, ele teve medo, ele sofreu preconceito e mostrou que ele conseguiu. Então a gente tem que seguir o exemplo dele, porque teve em todo lugar. Ele teve medo, pediu o conselho ao pai, porque tem que fazer o mesmo, ele sofreu preconceito. Então a gente não pode deixar isso travar, gente. Eu acho que uma das palavras, um dos versículos da Bíblia que mais me marcou quando eu realmente entendi, foi aquele que ninguém coloca uma candeia debaixo, vamos dizer assim, de uma cama. E do jeito que falou que a gente tem que entrar no mundo, foi a Bíblia que falou, uma candeia debaixo de uma cama, vamos dizer assim, a sombra, a escuridão engole ela, porque ela não é mostrada para todo lugar. Sim. Mas quando ela está em cima, ela brilha para todo lugar e não há lugar que a sombra fique. Não adianta convencer que já está convencido. A gente não pode ficar com a palavra só aqui dentro. A gente tem que levar a palavra para fora. Porque quem está aqui já conhece e ela busca conhecer mais, mas tem muita gente aí que não conhece. Exatamente. A própria palavra de Deus diz que Jesus veio para aqueles que estão enfermos, né? Para aqueles que não veio para aqueles que estão curados. Então, exatamente isso que vocês falaram, cara. A gente foi chamado para ser exemplo. Uma parte importante do versículo de Tito que foi lido disse para que nós sejamos exemplos, para que sejamos irrepreensíveis. Como ser irrepreensíveis e como saber o que pode ou não pode fazer? Antes disso também, como saber qual é a sua identidade, como saber quem você é. Assim como foi mencionado que Jesus veio como um homem, se relacionava com o Pai, a única forma de você saber quem você é conhecendo os seus pais, porque você foi criado à imagem e semelhança de um Deus, você foi criado à imagem e semelhança do seu Pai. Ele é a sua fonte de vida, Ele é a sua essência. Você tem características divinas em você, você tem as características dele, você é inteligente, você é criativo, você é alguém que veio para representar o reino dele aqui nesta terra. E a palavra também fala que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas o espírito de coragem, de equilíbrio, que é o Espírito Santo de Deus que habita em você. Se você ainda tem dúvidas de que o Espírito Santo habita em você, é só se fazer a seguinte pergunta: eu acredito que Jesus é o meu único e suficiente Salvador? Porque a palavra também fala que Ele viria para todos aqueles que crescem nele. E se a resposta for sim, você já tem esse Espírito em você que te dá a unção, que te capacita para você fazer o que for necessário, para mudar o ambiente ao qual você se encontra, para mudar a história da sua vida, não só da sua vida, mas das pessoas as quais se relacionam com você. E como saber também o que pode e não pode fazer? Eu acho que é aquilo que agrada a Deus. Eu não vou sair daqui e vou ir num bar, vamos dizer assim, beber alguma coisa, porque eu acho que não me convém. É uma coisa que, se eu for, eu acho que eu estaria desagradando a Deus. Então eu acho que realmente se perguntar se Deus se alegraria se você estivesse fazendo aquilo. E como vocês conseguem chegar a essa conclusão do que agrada ou não a Deus? Conhecendo a palavra, eu acho que você lendo a Bíblia, você orando, você se relacionando com Ele, você vai saber a vontade dEle, o que Ele gosta e o que Ele não gosta. Então, às vezes a gente também tem que parar para pensar, Jesus faria isso que eu estou fazendo agora? Jesus, qual seria a posição de Jesus neste momento? Sim. O que Ele faria? Então, acho que esse é o principal. Com É certeza. igual uma pessoa qualquer, por exemplo, se eu conheço você, aí fala, o João fez tal coisa, acho que o João não faria tal coisa, não é? Eu conheço, ele não faria isso. Com Jesus tem que ser a mesma coisa, a gente tem que falar, eu posso fazer isso, mas eu acho que Jesus também não faria isso.
Pelo que eu conheço, Jesus faria isso. Com Ele é o certeza. nosso maior exemplo, né? Então a gente, como o João falou, né? A gente sempre tem que estar perguntando ao Espírito Santo como a gente deve agir em determinadas situações. Acredito que vocês devem passar por essas situações, né? Ah, eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo. E às vezes vocês ficam assim meio na dúvida, será que eu posso, será que eu não posso? Mas quem convence é o Espírito Santo. Então quando a gente se relaciona com Ele, quando a gente busca e a gente conhece a palavra e conhece de fato Jesus, nós sabemos de fato o que é agradável, o que a gente pode fazer que vai agradar ao Senhor e aquilo que vai desagradar e que vai entristecer o Espírito Santo na nossa vida. E às vezes a gente para pra pensar, tipo, Jesus faria isso, e talvez você não pensa, tipo assim, não sei se ele faria isso. Aí você sabe o que você tem que fazer? Você tem que orar, realmente pedir a Deus para que ele te fale aquilo que é para você fazer ou não. E ele fala de muitas formas, mas o problema é que a gente nem sempre consegue ouvir. Pelo menos comigo o Espírito Santo fala através do testemunho interior. E a gente sabe quando a gente está em lugar que a gente não deveria estar. Quem nunca sentiu Você se sente um incômodo de estar ali. Quem nunca sentiu esse incômodo, tem algo de errado, tem algo que eu não sei dizer o que está acontecendo, mas eu não deveria estar aqui, eu não estou bem. Eu estou me sentindo confortável, né? Não estou me sentindo confortável. Então, assim, esse é o Espírito Santo que habita dentro de nós, nos guiando. E assim também, um tema muito relevante que a gente gostaria de trazer hoje, que eu entendo que muitos adolescentes passam por ele e infelizmente muitos passam de forma errada, que acabam levando a sua vida a uma destruição. É sobre o namoro. O que pode ou não pode fazer dentro de um namoro cristão? Essa é a discussão que a gente vai fazer aqui. Primeiro, namoro é pecado? Na minha opinião, eu acho que não. Mas é que você saiba fazer o correto, porque muitas coisas, você vai ter muita... Se você não souber relevar, vai ter muitas coisas que vão te tentar e você pode acabar caindo. Com certeza. E Deus, ele nos deu um livro nos dizendo aquilo que a gente deve ou não fazer. Então, ele deu a dica, ele deu alguns auxílios para ver se o namoro é correto, a forma que você vai fazer. Então, Acho que depende muito de relacionamento, porque mesmo estando com alguém da igreja, o pecado está lá. Então, você tendo um relacionamento com Deus, ele vai estar certo ou não. Com certeza. Eu acho que também já queimou muita fase também, porque hoje em dia, o que antigamente era namorar, hoje é ficar, e o que antes era casar, hoje é namorar. Então, assim, você tem que namorar pensando em casar. Você não pode namorar pensando em ficar casado namorando. Esse é o motivo pelo qual eu acredito que namoro não está na Bíblia, sabe? Porque é questão cultural. O povo de antigamente não vivia dessa forma, como também, até um tempo atrás, não existia a estratégia de ficar com alguém, o que é, inclusive, na minha opinião, um pecado, porque quem está ficando está menosprezando ainda mais a responsabilidade de assumir um compromisso com a pessoa que você está no momento. Porque quem fica não quer construir um futuro, mas quer construir um prazer momentâneo. Concorda? Estou errado? Não. Pelo menos essa era a experiência que eu tive quando era mais novo, então é o que eu posso dizer por mim. É porque no caso, né, como tiveram essa moda de ficar, é algo que tipo, a pessoa não quer compromisso com a outra, ela só quer aquilo e depois cada um pro seu canto. E eu acho que, eu também, na minha opinião, acho que isso é pecado. Acho que eu não preciso nem mencionar sobre o quão problemático é um cristão namorar uma pessoa do mundo, porque a Bíblia diz que isso é um jugo desigual, mas o que vocês têm a dizer sobre isso? Alguém de vocês já passou por alguma experiência semelhante? Não, nem quero. É questão de influência, que é muito mais fácil o que está fora te puxar para lá do que você que está aqui trazer para cá. E eu tenho várias, acho que pelo menos alguém teve uma experiência, não sua, mas da sua família ou de alguém que você conhece. Então, e por eu não querer isso pra minha vida, porque a maioria das pessoas da minha família engravidaram cedo e namoraram cedo, enfim. E eu, pelo menos, eu não quero ter essa experiência, eu não quero nada disso, nem namorar cedo, nem
cedo, muito menos isso. E aí uma coisa que é legal, que você não precisa pecar, você não precisa sofrer aquilo, sendo que alguém já sofreu por você. Então é melhor você levar de exemplo os erros das pessoas do que levar o seu próprio erro. É possível totalmente você aprender com as experiências negativas das pessoas. Você tem coisas na vida que você vai precisar passar, vai precisar aprender por conta própria, mas muitas coisas dolorosas, muitas mesmo, você basta ser sábio, ser inteligente, seguir o que a palavra instrui para aprender e te poupar grande sofrimento. E para finalizar, eu faço uma última pergunta. Quando é a hora certa de namorar? Acho que quando for o propósito de Deus, sabe? Se o propósito fosse namorar com 50 anos, você vai namorar com 50 anos. Acho que é meio relativo, porque quem decide não é você, é Deus. Então se ele fala que você vai namorar amanhã, aí você vai namorar daqui 500 anos. Aí quem decide... A questão é que eu acho que... Será que você está no tempo de namorar? Porque a vida ela é feita de tempos, como dizem Eclesiastes. Há tempo para tudo. Há tempo de viver, há tempo de morrer, há tempo de plantar, de colher, de ser feliz, de viver triste, de guerra e de namorar também. Só que o namorar ele tem o objetivo com o final de tendo o casamento em mente. Você está no tempo de casar? É verdade. Eu tive uma conversa com a minha mãe há alguns meses atrás, e é bem interessante isso, que a gente estava conversando. Se eu namorasse hoje, eu ia ficar 1000 anos namorando para mim poder casar, enfim. Então, eu prefiro esperar a idade que eu vou poder casar, namorar pouco tempo e casar, porque fica um tempo chato até, porque você vai tendo pensamentos errados, você vai querendo outras coisas. Sim. E aí vai te afastando de Deus, infelizmente vai te fazendo pecar realmente. Então é melhor esperar você ter uma idade certa para casar e namorar. Com certeza. Eu estava lendo um livro que até eu escolhi esperar, que eu tinha mostrado para vocês, e ele fala justamente sobre essa questão. Ele fala que na adolescência não é um tempo. Você pode até orar para no futuro você ter uma pessoa certa. E depois que você chega, depois dos 18 anos, você começa a orar e a já ter... Como é que eu posso falar? E já ter uma busca. Por aquilo aí você vai começar a jejuar, você vai começar a ter mais prontidão para aquilo. Porque se você só começa a orar a partir do momento que você já está já no tempo, eu acho que tarda, porque não chega, sei lá, acho que... o tempo que você não tá fazendo nada, tipo assim, você não pode namorar, então melhor você orar pra quando você puder dar certo. Eu acho que isso aí é meio vago, porque cada um tem seu tempo. Não é muito, pode ser muita regra. Sim, com certeza. Não é a gente que escolhe, igual o Rafael falou. Não é a gente que escolhe, mas eu entendo que também Deus ele não é um Deus casamenteiro, porque eu pelo menos não me recordo de nenhum momento na Bíblia onde Deus estabeleceu alguém para se casar, a não ser na criação, é claro, mas tirando isso, eu estou falando o seguinte, Deus não instituiu em nenhum momento e falou assim, você durante a sua vida vai se casar com tal pessoa, ou teve algum, às vezes eu não estou lembrado, porque assim, isso sempre ficou a caráter de escolha nosso, a partir do que ele sempre instruiu, tendo em mente de que não é interessante se casar com pessoas que não compartilham das mesmas ideias que você, porque você sendo cristão, se casando com alguém do mundo, você vai ter grandes problemas e conflitos no futuro, como por exemplo, na hora que os filhos chegarem. Em qual cultura você vai criar eles? Entende? Isso é difícil. E pior ainda, talvez, é você, antes de casar, igual a Bia falou, você viver uma vida de imoralidade na sua adolescência, acabar tendo um filho não planejado e estar o resto da sua vida ligado a uma pessoa que você não queria estar ligado por uma vida, entende? Isso são consequências irreversíveis nas nossas vidas. Então, assim,
É melhor você orar, é melhor você esperar o tempo certo na sua vida de pensar em casamento, antes de você, de fato, começar a procurar por pessoas desesperadamente. Eu já fui alguém que não me via sozinho, então eu errei muito na vida em relação a isso. E perdi muito tempo e não vivendo o propósito de Deus, ao invés disso, querendo namorar, achando que isso era o que me trazia felicidade, mas na verdade isso me trouxe somente problemas, problemas e sofrimento, sabe? Eu acho que vocês jovens não perdem nada por focarem em descobrir o seu propósito, por focarem em descobrir quem é Deus na vida de vocês, porque sabendo quem Deus é, sabendo o que Ele quer para nós, a palavra instrui que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então, não tem jeito de dar errado na nossa vida, não tem jeito de percorrermos caminhos errados ou fracassar. Então, só recapitulando então, a gente falou no início sobre um incentivo para quem ainda é cristão, mas tem medo de assumir por não conhecer o caráter de Deus, e a gente recomendou o relacionamento com Ele. E terminou esse tema para falar sobre namoro, um outro tema relevante. Demos instruções aqui. Alguém tem mais algo a comentar sobre algum tema ou outro, sobre o que a gente falou hoje? Dando sua perspectiva, contando experiências ou contando alguma dica. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa se lembrar do que foi ensinado, que você possa, mais do que se lembrar, praticar o que foi ensinado aqui e seguir o exemplo desses adolescentes que poderiam estar em vários outros lugares, que poderiam estar com a vida dominada por várias outras coisas, mas escolheram ter a vida dominada por Deus, pelo Espírito Santo. E vocês ouviram deles mesmos que a vida ficou muito melhor do que seria sem Deus, que cristão não é um ser que não se diverte, mas pelo contrário, o cristão se diverte, e além de se divertir, tem o presente de viver o sobrenatural de Deus em sua vida, coisa que pessoas que não conhecem esse Pai maravilhoso que nós temos, não têm o privilégio de viver ainda, até que eles tomem a decisão de conhecer esse Deus tão grandioso, tão maravilhoso, que é o Deus ao qual nós servimos. Não viva de estereótipos, não viva de preconceito. Antes de julgar, conheça primeiro. Você é muito bem-vindo para nos fazer uma visita, para congregar em nosso meio. Conte conosco e Deus abençoe a vida de vocês. Até breve.